Que bom, eu também creio. E olha só, querido, nas últimas 3 semanas, nós como igreja estamos sendo ministrados por um tema tão importante. E nas 2 primeiras semanas dessa série de ministrações e pregações, o apóstolo Fábio, ele trouxe sobre a assembleia e em seguida sobre o corpo. Diga, assembleia e corpo. E na última semana, o pastor Vitor trouxe aqui sobre 3 pessoas disseram? Sobre fala para alguém do seu lado, obra. Agora quando eu contar até 3, você vai dizer que nós vimos na última semana sobre a obra. E eu quero saber se você está pronto para seguir adiante de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida nesta manhã. Quantos estão prontos na presença de Deus? Vou dar mais uma chance. Quantos estão prontos para seguir sendo ministrado pelo próprio Deus? E na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ali no capítulo 2, o Senhor traz à luz da palavra que em Cristo somos uma família e nele devemos andar em unidade. O que é que o Senhor está dizendo? Você vai repetir isso comigo, diga assim comigo: em Cristo somos uma família e devemos andar em unidade. Agora que você ensaiou, você vai olhar bem nos olhos de alguém que está aí pertinho de você. Escolha essa pessoa e diga assim: em Cristo somos uma família e devemos andar em unidade. Queridos, se estamos falando de família, a 4ª imagem que nós temos ali, com base na carta aos Efésios, é exatamente esse: a família. Tinha uma imagem bem bonita aqui sobre a família, que você possa, tem até, olha, parece que até eu estou sentado ali. Eu vou conversar com a produção depois para saber se é algo pessoal. Olha, eu gostei disso. Tomo posse. Gostei. Mesa é lugar de comunhão. Eu não sei o que você tem vivido como família. Eu não sei como tem sido. Ontem eu conversava com um jovem e eu dizia para ele: talvez a sua família não tenha o que você tem, por isso ele não te dá aquilo que você tanto espera. Mas você está aqui nesta manhã. É com você que o Espírito Santo quer falar e quer transformar, porque se você mudar, tudo mudará. Eu quero ouvir a tua atenção e a tua resposta de fé. Eu vou dizer mais uma vez: se eu mudar, tudo mudará. Diga isso: se eu mudar, tudo mudará. E qual é a compreensão que nós trazemos do conceito de família? Será que trazemos a compreensão de uma família disfuncional? Será que nós trazemos aquilo que nós vemos dentro da nossa própria casa? Mas, queridos, não é esta a família que Deus quer que nós venhamos olhar nesta manhã. Eu sei que muitos não têm avançado nisso, mas há uma multidão de pessoas nessa casa que estão provando transformação em suas famílias. Eu mesmo sou uma dessas pessoas que há 29 anos atrás entrou por essas portas sem uma referência de família, e aqui por essas portas entrei e permaneci, porque eu vejo nesta casa a minha família. Agora preste bem atenção, alguns ainda estão vivendo esse processo, e o que eu devo fazer no processo? Ser firme, ir adiante. E nós vamos começar observando uma coisa muito importante. Por isso que são importantes os estudos. Quando eu leio a palavra de Deus, eu necessito ter a compreensão para viver a palavra. E quando nós traduzimos a Bíblia do grego, o Novo Testamento é todo escrito no grego, e na tradução perde-se muito o sentido de muitas palavras. E eu quero trazer do grego o significado para 2 palavras importantes para nós começarmos. Uma delas é pai e a outra é família. Pai significa exatamente isso, pater. Pai do grego significa pater, e família, o que está escrito? Pátria. E esse relacionamento, ele fica visível. A palavra pátria é derivada de pater, e toda família constituída, seja nos céus ou na terra, tem origem no próprio Pai, Deus e Pai. Então, com esse entendimento sobre paternidade de Deus, sobre essa pátria, sobre essa família, preste atenção nesse texto de Efésios 3, 14 e 15, que diz assim: por essa razão,
ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Toda a família nos céus e na terra tem origem na paternidade de Deus. E Deus, como nosso Pai, Ele nos torna membros da sua família. Diga para alguém aí ao seu lado: você é membro da minha família? Alguns estão até surpresos. Eu nem sabia que eu tinha um familiar aqui do meu lado nessa manhã. E sabe, queridos, por falar em família nessa manhã, você sabe que a palavra no Novo Testamento mais comum usada para identificar o relacionamento do povo de Deus, você sabe qual é? A palavra mais usada para trazer referência ao relacionamento do povo de Deus? Sabe ou não? Vou trazer para você: irmãos. A palavra irmãos é a palavra mais usada como destaque para mostrar o relacionamento nosso como corpo de Cristo. E é exatamente porque somos filhos de um mesmo Pai e somos membros da sua família. Diga isso comigo: somos todos filhos do mesmo Pai e membros da sua família. Então vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo ele fala sobre ser família de Deus. Efésios 2, do capítulo 2, dos versículos 11 ao 19, a palavra diz assim: portanto, lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que são chamados circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo e separados da comunhão e da comunidade de Israel, sendo estrangeiros à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha que terrível cenário que nós vivíamos antes de Cristo. Versículo 13 diz: mas agora, diga agora, é esse tempo, é hoje. A palavra diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois essa é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Diga: o Senhor destruiu a inimizade. O verso 17 diz assim: ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos céus, dos santos e membros da família de Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso. Aleluia! Que maravilhoso olhar e ver tantos rostos diferentes e saber que nós somos todos família. E esses dois versículos, últimos dois versículos que nós lemos, eu gostaria de destacar aqui na versão na TPT, para que a nossa compreensão fique bem firme e clara. A palavra de Deus diz assim: que agora, porque estamos unidos em Cristo, não há outro motivo. Não é porque você talvez seja eloquente ou porque você seja tão bacana, mas é pela unidade em Cristo. Não é nenhum atributo humano, é porque estamos unidos a Cristo. Ambos, todos nós, temos acesso igual e direto no reino do Espírito Santo. Sabe para quê? Para comparecer diante do Pai. Antes de Jesus não havia esse privilégio. Antes de Jesus não havia esse acesso direto ao Pai. Mas Cristo Jesus nos deu essa condição de acesso direto à plenitude do Deus Trino. E o Deus Trino está manifesto nessa palavra no versículo 19. Com todos os direitos. Todos os direitos. Diga: todos os direitos. E ele completa dizendo: como membros da família da casa de Deus. Você tem noção o que significa ser membro da família da casa de Deus? Pois diga a alguém aí do seu lado: seja bem-vindo como membro da família da casa de Deus. Isso não é grandioso demais?
Cristo nos deu acesso, preste bem atenção nisso, talvez você já saiba, mas é importante que você valorize. Cristo nos deu acesso ao Pai e por isso nos tornamos membros da família e membros da sua casa. Não somos parentes distantes, está entendendo? Não somos aquelas pessoas que nós vemos uma vez por ano ou em ocasiões extremas. Somos íntimos, somos da casa, somos da família. E toda família tem um propósito nessa terra, você sabia disso? Toda família tem um propósito nessa terra e também tem a ver, sabe com o quê? Com a família da qual nós fazemos parte. Eu sei que se você está aqui, Deus também está trabalhando pela sua casa, pela sua família. Portanto, por isso, permaneça com seu coração conectado a Deus, com seu coração aberto para entender o quão importante você é nesse contexto familiar. Sabe, queridos, você é filho de Deus. Você é um filho muito amado, você é um filho muito querido, você é um filho muito importante. E você não está aqui por acaso. Talvez você até aqui acreditou no acaso, mas o Espírito Santo está dizendo para você nessa manhã: você não está aqui por acaso. Você não entrou por estas portas por acaso. Ter Deus como Pai nos torna membros da sua família. Diga isso comigo: ter Deus como Pai nos torna membros da sua família. Então, queridos, eu quero mostrar algo para vocês agora. Nós vamos ver juntos alguns princípios chaves para sermos família de Deus. E o primeiro princípio chave, o que é um princípio chave? É algo muito importante, algo que eu não posso abrir mão, algo que eu não posso deixar passar desapercebido. O primeiro é o meu relacionamento com o Pai. Diga: relacionamento com o Pai. Sabe por quê? Porque esse nível de relacionamento com o Pai, a paternidade, ela traz cobertura, a paternidade, ela traz proteção. E não é por acaso que o diabo investe tanto contra os filhos de Deus. Ele investe tão pesado para minar os relacionamentos, contra os relacionamentos entre pais e filhos, contra o relacionamento entre pastores e discípulos, líderes e discípulos, pois tamanha é a importância da paternidade. E Hebreus 2, do 10 ao 12 diz assim, eu vou ler uma versão que talvez você não conheça, que é a NASB, a New Version American Bible, uma tradução do inglês contemporâneo, que diz assim, Hebreus 2, do 10 ao 12, porque convinha que aquele, Deus Pai, para quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse o autor da salvação deles, que é Cristo. Diga Cristo, por meio de sofrimentos, pois tanto aquele que santifica, que é Cristo, como os que são santificados nele, nós filhos, são todos de um só Pai, e por essa razão ele, Cristo, não se envergonha de chamá-los irmãos. Olha que lindo, Cristo não se envergonha de nos chamar de irmãos. E sabe como termina esse verso? O próprio Cristo, ele proclama e cita o Salmo 22, o versículo 22, que diz, proclamarei, olha o Senhor Jesus como filho falando diante do Pai, proclamarei o teu nome aos meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo disse que não se envergonharia de nós, e ele disse diante do Pai, proclamarei o teu nome para que eles te conheçam, proclamarei os teus feitos, as tuas maravilhas, e cantarei louvores ao teu nome em meio da congregação. Estamos unidos em congregação, estamos unidos na presença de Deus, apresentados pelo próprio Filho, que não se envergonhou de nós. Queridos, e tanto Cristo como nós temos um só Pai, e o que nós acabamos de ver e ouvir é que Cristo não se envergonha de nos chamar de filhos, de irmãos. Eu não quero jamais que carregar qualquer traço, ou que você tenha qualquer resquício de mostrar que você é filho de Deus, que você não se envergonhe jamais do Evangelho, que as pessoas possam andar e ver a luz de Cristo em você, e ela possa brilhar através de você. Sabe, Jesus, ele morreu e sacrificou a sua própria vida, voluntariamente, para que todos nós pudéssemos ter acesso direto ao Pai. Diga acesso direto ao Pai.
E a Bíblia diz que esse acesso direto ao Pai é na posição de filho. Sabe como? Com todos os direitos. Por que você anda tão preocupado? Por que você anda tão atribulado, sabendo que como filho, você tem todo o direito de ter a bênção? E eu quero dizer para você que sem Ele, sem Cristo, isso seria impossível. E para avançarmos aqui, existem duas características que enfatizam a ideia da paternidade de Deus. Diga, duas características. E a primeira delas é que há uma fonte de vida compartilhada. Diga isso, há uma fonte de vida compartilhada. Sabe que fonte de vida é essa? É o próprio Deus. E nós compartilhamos a mesma fonte de vida. E por isso é que nós somos o quê? Família. Temos a mesma paternidade. E o que implica essa paternidade de Deus? Como devo me submeter a essa paternidade? Que é o segundo ponto. A paternidade de Deus, ela tem implicações relacionais em duas direções. A primeira delas é a posição vertical, a minha posição com Deus. É o meu relacionamento, é o seu relacionamento com Deus diário, onde eu adoro ao Senhor, onde eu faço o meu devocional, onde eu busco me santificar, me separar do mundo, das coisas que me roubam de Deus, onde eu faço as minhas entregas de vida, onde eu, através do meu testemunho de vida, glorifico ao Senhor. E sabe que, conversando com esse jovem ontem, o Senhor me mostrava algo, e dentro desses tantos anos, aconselhando, orando por pessoas, eu nunca vi alguém dizer que estava jejuando, orando, com devocional em dia, em santidade, passar por aflições. Mas sempre que alguém negligencia esses pontos, você vê que a pessoa entra numa profunda tristeza, numa angústia. Então, o que é necessário? O que implica essa paternidade? Primeiro, desenvolver diariamente. Não é só domingo não, quando você chega aqui às 9 da manhã ou um pouquinho mais, que alguns às vezes escolhem o horário. Dura essa palavra. Mas esse relacionamento íntimo com o Pai, nessa posição vertical, gera esse temor, fazendo com que você chegue uma hora antes, dobre o seu joelho, se posicione no mundo do Espírito, adore, santifique a Ele. É muito mais do que você tem feito, muito mais do que nós temos entregado a Ele. E é isso que implica. E o relacionamento vertical com Deus, ele vem em primeiro lugar. Por isso eu aprendi nesses anos todos nessa casa, que nós nunca devemos negociar a nossa presença diante do Pai. Quantos trocam, quantos negociam o culto, negocia uma célula. Não, hoje eu não vou porque tal pessoa me convidou para isso ou aquilo, não interessa. Quantos negligenciam nesse relacionamento vertical? Não, eu adoro a Deus, eu amo a Ele. Uau! Que essa seja uma verdade. E esse relacionamento com o Pai, ele nos dá outra responsabilidade. E a responsabilidade do relacionamento horizontal uns com os outros. Olhe para o seu lado. Olhe que grande família que nós fazemos parte. E a direção horizontal, essa que nós vemos do nosso lado, tanto a vertical como a horizontal, vocês já ouviram isso? Formam a cruz. Ela aponta para os relacionamentos que todos nós temos, ou deveríamos ter. Nós temos, ou deveríamos ter. Será que a gente valoriza mais o relacionamento das pessoas do mundo? Será que eu valorizo mais os meus amigos do trabalho que nem são cristãos? Será que eu valorizo mais as pessoas que debocham de Deus? Olha a responsabilidade que esse relacionamento vertical traz na posição horizontal, de eu valorizar o meu relacionamento com os meus irmãos. Isso é ser corpo, isso é ser igreja, isso é ser assembleia, ser eclésia. Você está entendendo isso? Esse é o relacionamento que nós temos ou deveríamos ter. Que você não saia daqui sem refletir nisso, porque nós somos uma família. E o Salmo 133, eu não tenho ele na tela, mas você vai ouvir.
A palavra de Deus diz assim, em Salmo 133, versículo 1, diz: como é bom e agradável que os irmãos convivam em união. Não é uma opinião pessoal, não é a palavra de Deus que está dizendo como é bom e agradável. Deus se agrada, Deus se anima. Deus, quando vê a unidade dos irmãos, há uma felicidade em seu coração. Enquanto, olha só, há uma condição: enquanto eles convivem em união. E com base nesse versículo, eu posso afirmar também que a falta de unidade no corpo, uma vida apartada, aquelas pessoas que vivem sempre longe, as pessoas que negligenciam a convivência familiar, família de Cristo, corpo de Cristo, igreja, isso tudo, essa falta, é algo muito ruim e desagradável. Para quem? Não para mim, para o próprio Deus. Deus não se agrada com a nossa separação. Deus não se agrada com o nosso exclusivismo, com a minha separação. Ele diz que é agradável que os irmãos estejam unidos. E sabe, queridos, a falta de unidade e uma vida apartada dessa convivência em família é muito ruim. Que você não viva mais dessa maneira, que você não desperdice mais os momentos com o próprio Deus e com a sua família em Cristo. E aqui eu quero dizer para você, é aqui, por isso hoje, esse tema central, a quarta ministração, a família, de um total de 7, nós estamos no ponto central, porque o Senhor quer nos posicionar como igreja. Porque sabe, essa semana eu meditava nessa palavra, e o Senhor dizia: aqui está o nosso pecado. É aqui que nós temos que nos arrepender nessa manhã. Existem 2 níveis de relacionamento. Eles estão presentes na palavra de Deus. Ali quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, a gente aprende o Pai Nosso desde pequenininho, não é verdade? Em Mateus 6,9, o Senhor disse assim, quando Ele foi orar, Ele disse: orem da seguinte forma. Olha como Jesus começa a ministrar as nossas vidas através do Pai Nosso. Ele diz: Pai Nosso. Vocês conhecem? Então eu vou dizer, diga: Pai Nosso, que santificado seja o teu nome. 2 palavras muito importantes aqui, nesse início da oração de Jesus. Ele disse Pai, ele disse Nosso. Jesus está dizendo, sabe o que? Por meio de mim, vocês se tornam filhos de Deus Pai. Por meio de mim, eu te dou esse acesso direto ao Pai. Por meio de mim eu te dou esse acesso com todos os direitos. E a segunda palavra é nosso. Diga nosso. Diga mais forte, nosso. Sabe por que Jesus disse isso? Nosso. Porque eu não sou filho único. Jesus também não é mais filho único. Ele não é meu pai, mas Ele é nosso Pai. Diga: eu tenho um pai e tenho uma grande família. E Jesus, Ele ocupa um papel importante. Jesus ocupa o papel de filho mais velho. E Jesus aqui está dizendo o seguinte, quando Ele abre essa oração do Pai Nosso, Ele está dizendo: Pai, como irmãos estamos aqui, unidos com o propósito de te adorar. Quantos vieram nessa manhã com o propósito de adorar a Deus? Há uma inquietude no meu espírito. Há uma inquietude da parte do Espírito Santo. Como é que anda o seu relacionamento horizontal? Avalie agora. O Espírito Santo te dá esse tempo para que você faça exatamente isso. Você se importa de verdade com seus irmãos? Você se importa de verdade, de verdade. Hoje nós vamos aqui nos dispor de nós mesmos. Você se importa de verdade com uma pessoa que talvez está 10 fileiras atrás de você? Você se importa com uma pessoa que está um pouco aí adiante de você? Não sei se todos conhecem o livro da apóstola, A Família que Deus Projetou. É um livro que você não pode deixar de ler, de conhecer, ou ler novamente. Eu fiz isso nessa semana, peguei o livro, e ali transcorri todo o livro. E a apóstola Mara, no livro, ela diz o seguinte: ela fala sobre a nossa incapacidade de percebermos uns aos outros. Há uma incapacidade humana
de nós percebermos as pessoas que estão ao nosso lado. Basta você se distrair. Existe uma incapacidade de percebermos o outro, e a apóstola nesse livro conclui: o homem como senhor absoluto e egocêntrico, que só pensa nele, tudo eu, tudo para mim, ele não enxerga além de si mesmo. Isso é pecado diante de Deus, isso aborrece ao Espírito Santo, isso não é bom e muito menos agradável. Coloque a sua mão sobre o seu coração e diga assim: hoje, Senhor, eu peço esta capacidade de perceber a vida dos meus irmãos. Gálatas 6,10, sabe o que diz, queridos? Sempre que, olha só, não tem o versículo, mas você pode anotar, Gálatas 6,10. A palavra de Deus diz assim: sempre que tivermos a oportunidade. Qual é a periodicidade? Que em tempo? Sempre que tivermos uma oportunidade. Diga: hoje é uma oportunidade. Sempre que tivermos a oportunidade, façam o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Quem aqui é família na fé comigo? Dá um forte aplauso ao Senhor por isso. Aleluia. A minha oração nesta manhã é que você compreenda a nossa responsabilidade nesse nível de relacionamento com o próprio Pai. Romanos 8, do 28 ao 29 diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, que são chamados de acordo com o seu propósito, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, fosse o primeiro dentre muitos irmãos. Jesus, queridos, é o primeiro dentre muitos irmãos, é o nosso irmão mais velho. E tudo que nós vimos aqui foi no tocante ao nosso relacionamento com o Pai. E há um segundo ponto muito importante também, que vem uma posição que agora depende de nós, que é exatamente a obediência e a submissão. Diga isso: obediência e submissão. Então, primeira coisa de tudo, como família, nós devemos nos submeter a Deus como Pai e aos nossos irmãos, a começar em Jesus, o nosso irmão mais velho. Isso é um princípio, isso ainda que você não tenha ouvido, você já ouviu isso aqui, mas ainda que você não tenha ouvido, esse é um princípio que se deve viver dentro de casa. Respeitar os pais, respeitar, você já não ouviu isso? Respeita esse rapaz aqui porque ele é seu irmão mais velho, não é verdade? Era o irmão mais novo, então nunca ouvi isso. Mas quantos irmãos mais velhos estão aqui? Deixa eu ver, erga a mão aí. Olha, tem um monte de irmão mais velho. Você já ouviu isso, né? Você ficava todo orgulhoso. É isso que Deus espera, que nós venhamos a obedecer e nos submetermos ao Pai e ao irmão mais velho. João 14,6 diz assim na versão NVT: Jesus disse, quem foi que disse? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. O irmão mais velho tomando a autoridade fala assim: ó, sem mim nada podeis fazer. E aí você negligencia o seu relacionamento diário com Jesus, esse relacionamento vertical. Você não chega: ai pastor, eu oro e o Senhor não ouve a minha voz. Ai pastor, eu estou assim orando. Cadê a submissão? Cadê a obediência? Eu quero dizer uma coisa para você: falta de submissão tem um nome, se chama rebeldia. E ela sabe o que impede? Nos impede de chegar ao Pai. O que adianta você ficar? Primeiro que você não é pássaro para ter bico. Muitos ficam assim, ó. Não é? Não adianta você fazer bico para o Pai, não. Não adianta você fazer bico para o seu irmão mais velho. Você tem que se submeter a ele. Alguém acordou de bico aqui nessa manhã? Recolhe o bico aí, ó. Faz assim, ó. Faz assim. Aí. É só sorriso, é isso mesmo. Sabe, queridos, um segundo lugar, sabe o que a palavra de Deus quer que você entenda? Que nós também devemos nos submeter às autoridades constituídas por Deus no meio da igreja. Temos apóstolos, somos um reino de Deus organizado. Temos pastores, temos mestres, temos evangelistas, temos profetas. E a terceira coisa que Deus espera de nós é que nós devemos nos submeter também, sabe a quem? Uns aos outros. Diga, uns aos outros. Dá um sorrisinho assim, ó.
uns aos outros. E sabe o que significa isso? Não há maior nem menor no reino de Deus aqui nesse lugar. Nós todos diante de Deus somos iguais. Nós devemos ouvir, respeitar. Sabe o que devemos fazer com as nossas palavras? Edificar a vida dos nossos irmãos. Algo na posição como membro de uma família é corrigir o seu irmão se ele estiver num caminho errado. E muitos, não vou falar, senão não vai gostar. Você quer agradar a Deus ou quer agradar as pessoas? Exerça a autoridade que você tem, com todos os direitos de filho. Se você ver algo incorreto, alerte o seu irmão, chame a atenção em amor. Também não é para chegar lá e pá. Isso não é para você fazer, mas em amor. Edificar, corrigir, exortar uns aos outros. Como você reage quando o irmão é usado para te trazer uma palavra de correção? Eu no começo eu ficava tão chateado, eu ficava irado, eu fazia assim, até que o Espírito Santo foi trabalhando e eu aprendi a ouvir através do amor. Eu sei que cada pessoa que é usada por Deus para trazer uma palavra de correção para a minha vida é zelo de Deus, é zelo pela tua vida, é zelo do Pai, é zelo do teu irmão mais velho. Como é que você tem reagido diante de tudo isso? 1 Tessalonicenses 5:11, também não tenho, apenas ouça. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. É palavra de Deus. Sabe aquela situação que você vê que seu irmão está indo para o buraco? Você, não eu estou vendo isso, é você quem está vendo. Então reaja, vai lá e tira ele desse atoleiro. Quantos dizem amém? E para nós avançarmos aqui, não tenho muito tempo, existem outros 2 níveis de obediência e submissão ao Senhor. Você já ouviu falar aquela expressão que todo mundo fala? A igreja começa onde? Em casa. Diga, a igreja começa onde? É um ditado que você ouve a vida toda, não é isso? Então tem também uma porção para que a gente comece a viver isso dentro da nossa casa, nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos entre pais e filhos, e muito mais você vai ver. Olha que linda essa palavra. Efésios 5, do 21 ao 33, diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a... Tem a palavra? Diga isso comigo, sujeitem-se uns aos outros por temor a... Vocês estão aqui, gente? Alô? Diga amém, estou aqui. Que bom, tomei um susto agora. Então diga assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Agora eu continuo. Esposas, quantas esposas estão aqui hoje? Erga bem alta a sua mão. Olha que sorriso bacana que eu estou vendo. Sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa. Isso aqui é palavra de Deus. Sujeite-se ao marido que é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do corpo, a igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo. Enquanto? Agora, por que ninguém repetiu? Diga: em tudo ao seu marido. As esposas talvez ficaram um pouco chateadas comigo agora, mas agora é a vez do marido. Maridos, quantos maridos estão aqui hoje? Que animação, hein? Vou dar mais uma chance para os maridos. Quantos maridos estão aqui hoje? Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Eita! Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com a água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma os maridos devem, diga devem, eles devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja, e nós somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe, e ele se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é o grande mistério que ilustra a união entre Cristo e a igreja. E o versículo 23
33 diz assim: portanto, volto a dizer, olha o Senhor dizendo para você, presta atenção, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Simples assim. Vamos aplaudir o Senhor. E agora chegou a vez dos filhos. Quantos filhos estão aqui hoje? Agora todo mundo é filho, né? Não tem como, não. Então quero ver a mão, todo mundo erguida. Deixa eu ver. Se alguém não levantou a mão, vou orar por você. Você é filha? Amém, levantou. A palavra diz assim, Efésios 6, do 1 ao 4: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, e esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem, e terá vida longa na terra. Só um parênteses aqui. Você já notou como nessa geração morrem tantos jovens? Você já associou essa palavra? Porque a falta de honra aos pais, ela torna a vida abreviada. É isso que a palavra está dizendo. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem, e terá vida longa na terra. Agora, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. O Espírito Santo diz que não é com base no modelo familiar que você viu, não é marcando, não é ferindo, mas é trazendo a autoridade de Cristo, do Espírito Santo para dentro da sua casa, exortando em amor, e não para gerar dor e marca. Muitos pais estão pecando, marcando seus filhos. Por que será que depois os filhos não querem seguir a um pai celestial? Porque vem nos pais terrenos uma imagem distorcida da paternidade. Diga, eu mando embora hoje toda imagem distorcida da paternidade que eu carreguei até aqui. Esse é o modelo bíblico. Obrigado. Esse é o modelo bíblico da conduta da família cristã. O que é necessário? Obediência e submissão, eu já disse. E a esposa, vocês vão ver que eu vou usar várias vezes a palavra dever em sinônimo de dívida, porque a esposa deve submissão ao seu marido. O marido deve amar a sua esposa a ponto de, se necessário for, entregar a vida por ela. Os filhos devem se submeter aos seus pais e honrá-los, e os pais devem cuidar e respeitar seus filhos. Vocês estão entendendo isso? Romanos 13:8 diz assim: não devam nada a ninguém. Diga alguém aí do seu lado assim: não deva nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros. De que maneira eu posso aqui fazer exatamente isso? Amar uns aos outros. Amor significa serviço, e serviço significa, sabe o que? Submissão. Diga, amor indica serviço, e serviço indica submissão. Será que você negou um copo de água ontem à noite, quando alguém te falou, traz um copo de água antes de vir aqui para o quarto? Ou alguém falou, me ajuda na limpeza da casa essa semana? Diga mais uma vez, amor indica serviço, e serviço indica submissão. E a família de Deus, queridos, a igreja, ela ainda precisa dar testemunho, sabe aonde? Também no trabalho secular. Nós já falamos de relacionamento conjugal. Isso tudo que nós estamos vendo é um paralelo entre a família e a família de Cristo, a igreja. E nós precisamos trazer o testemunho. E dentro do nosso trabalho, olha só, a palavra também traz uma conduta. Você vai ver no texto escrito escravos e senhores, mas hoje você pode trazer para uma realidade entre chefia e funcionário. Olha só, nesse contexto profissional, Efésios 6, do 5 ao 9 diz assim: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, senhores com letra minúscula, pessoas, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor. Diga, respeito e temor. E ainda diz, sirvam com sinceridade, como serviriam a Cristo, procurem agradá-los sempre. Quando devo agradar as pessoas para quem eu trabalho? Às vezes, só quando der na telha? A palavra está dizendo sempre, diga sempre, e não apenas quando eles estiverem observando.
Sabe a sensação que eu tenho quando a palavra fala que se renova a cada manhã? Parece que foi escrito agora. Eu não sei se você estava chateado com a sua chefia, com as pessoas por quem você trabalha. Você orou, intercedeu pela vida dele hoje? Você orou pela salvação dessas pessoas? Você acha que é acaso que Deus te colocou dentro desse lugar? Ou você acha que Deus não tem um plano e um propósito com a tua vida ali? Quantas vezes você chegou mais cedo e orou naquele lugar? Quantas vezes você impôs as mãos sobre a mesa das pessoas com quem você trabalha, dizendo: Senhor, traz paz a este coração, traz a inteligência espiritual? Quantas vezes? E muitas vezes os servos de Deus dão mau testemunho, reclamam, murmuram, lançam palavras de maldição. Versículo 7, ainda no versículo 6: procure agradá-los sempre, e não apenas quando estiverem sendo observados. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo. Ó, como é a cara de alguém entusiasmado? Faz uma cara de entusiasmado, quero ver. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Enquanto você estiver achando que você está servindo a homens, sabe que você vai receber a recompensa terrena e não a celestial. Sabe, o Senhor me mostra os céus, e essa é a visão que eu tenho agora no mundo do Espírito. Uns céus totalmente carregados de bênçãos, esperando sua posição para você ser abençoado. E isso eu digo na parte do teu trabalho. Você crê, toma posse, recebe e dá um aplauso a Jesus. E o versículo 8 diz: lembre-se do Senhor, lembre-se que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos ou quer sejamos livres. Não importa se você é escravo, se você é funcionário, não importa o que você é, importa o que a palavra de Deus diz. E o versículo 9 diz agora, olha só os chefes, chegou a sua vez. Quantos querem ser chefes? Todo mundo dá um sorriso, né? Espertinho. É de Deus, se você deseja, peça isso para Ele. Nascemos para reinar, diga isso, nascemos para reinar. Obrigado. Senhores, assim também tratem os seus escravos. Será que você tem dado testemunho como chefe, como gerente, como diretor, como CEO? Não sei o que você faz, como encarregado. Assim também tratem os seus escravos, não os ameacem. Lembrem-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu, e Ele não age com favoritismo. Aleluia. Diga: Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ela é poderosa, ela é linda, ela é eficaz. E aí o que nós acabamos de ver com tudo isso? Família, relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, senhores e seus servos. O que nós acabamos de ver aqui nisso tudo? É que o nível de submissão, o apóstolo Paulo, ele eleva esse nível de submissão de cada um de nós, a dizer que nós, como escravos, e os nossos senhores estamos numa mesma posição, na mesma posição uns dos outros. E só um detalhe: muitos reclamam às vezes de ser funcionário e nem sabem o que é ser escravo. Quando o Senhor falava, Ele falava aos escravos. Então significa que para você está mais fácil do que você pode imaginar. Você crê nisso? Você crê nisso? O que é que o Senhor está nos mostrando? Aqui nessa posição de escravo, sabe o que ele fazia? Ele passava a servir de vontade própria. Quando você for servir alguém, sirva como se fosse a Cristo. É isso que Deus está pedindo. Aos que ocupam um papel de liderança, sabe o que você deve fazer? Abrir mão do seu papel, esse privilégio de liderança. Jesus mesmo fez isso. Ele abriu mão de ser quem é, o Deus Todo-Poderoso, Filho de Deus. E Ele veio a essa terra, Ele abriu mão da sua posição divina e veio servir. Diga: servir. Portanto, estamos quase acabando. A submissão, ela está diretamente relacionada a servir. E servir está diretamente relacionado, sabe ao quê? A amar. Aliás, essa é a frase na camisa dos nossos anfitriões. Olha só: amar e quê? E servir. Mateus 16:24 diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. E esse é o nível de entrega e submissão
que é necessário para que os nossos relacionamentos a partir de hoje como família em Cristo possam avançar? Primeiro eu tenho que mudar em casa, tenho que trazer essa transformação dentro da minha casa, trazer essa transformação no nosso relacionamento horizontal. E a nossa principal responsabilidade, sabe qual é? Diga, é amar. Diga, amar. Outra palavra que perde muito sentido também na tradução é amar, porque existem 4 tipos de amor. Não quero me deter nisso, só quero dizer para você: existe o amor que um homem sente por uma mulher, o amor eros, o amor storgé, são os laços familiares, o amor chamado Filadélfia, o amor fraternal entre os irmãos. Mas existe um que a capacidade humana não pode compreender, que é o amor ágape. É desse amor que nós estamos falando nessa manhã, é desse amor, dessa porção que você precisa se revestir hoje. Diga, eu preciso me revestir do amor que vem de Deus. E a minha manifestação de amor pelas pessoas que eu nem conheço, ela só vai ser possível através do amor agapau. Não há uma maneira lógica e humana de eu amar quem eu nunca vi, mas por sermos famílias de Cristo, quando tenho esse amor agapau em mim, eu amo de uma maneira incondicional, sem explicação. E essa é a nossa responsabilidade como irmãos e irmãs. Aqui é onde eu imito a Cristo no seu caráter e na sua missão nessa terra. Aqui é onde eu me torno. Eu vejo uma pessoa, falo do amor de Deus porque eu já a amo. Você já olhou no olho de alguém que fala do amor de Deus, que você compartilha na igreja e fala, é um amor que não se explica? Sim ou não? Essa responsabilidade que você tem que trazer no seu caminhar. E aqui é que eu imito a Cristo. E sabe, para alcançar esse amor ágape, com isso eu encerro, é necessário, eu sei que se você está aqui, você já tem um ponto muito importante. Quantos vieram aqui porque tem fé e sabem que Deus é poderoso? Mas eu quero dizer para você que não basta ter fé. Fé até o descrente tem, ele crê em qualquer coisa. Mas nós que cremos em Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, nós temos que acrescentar algumas coisas à nossa fé. E com isso eu vou encerrar. 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 5 ao 7, diz assim: por isso mesmo, empenhe-se em acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor ágape. Aleluia. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo nessa manhã? Você entrou por essas portas com fé, você entrou e agora tem o entendimento do que é ser uma família de Deus. Você agora tem um entendimento do que é espelhar esse relacionamento, tanto em casa como aqui nesta congregação. O Senhor quer acrescentar à sua fé virtude. Sabe o que significa isso? Quando for fazer algo para o seu irmão, você fará com excelência, ou seja, fará o melhor por seu irmão, em toda oportunidade que você tiver. Conhecimento, aplicação da palavra nos relacionamentos. Hoje você não sai daqui mais como aquele que não conhecia. Você sabe o que o Espírito Santo quer de nós, esse relacionamento verdadeiro de família em Cristo. Deus quer trazer à sua fé também domínio próprio. Para de reagir na carne, para de reagir nos relacionamentos como você fez até aqui, carregando traços de maldição, sei lá, dos seus pais, avós, não importa. Deixa seu orgulho de lado, deixa a sua braveza, o seu ímpeto de lado. Diga, eu tomo posse do domínio próprio. Sabe o que é domínio próprio? É temperança, é paz. E isso deve ser aplicado no cuidado uns com os outros. Eu devo ter temor para falar com as pessoas, para que não fira o seu coração. Eu posso dirigir uma palavra de correção em amor e não para destruir. Devo também acrescentar à minha fé a perseverança. Sabe o que é isso? Paciência. E tem gente que você vai precisar usar paciência. Eu sei que Deus teve muita paciência comigo. Eu ouvi minha esposa falar, teve mesmo. Aí, desculpa aí, ó. Mas é verdade, Deus teve que ter muita paciência comigo. Você sabe o que eu fiz, queridos? Durante tantos anos, eu persegui tanto crente,
me identifico tanto com o apóstolo Paulo. Eu não gostava nada dos crentes, e quando falava um pastor, então, meu Deus do céu. E hoje, para a glória de Deus, sou um pastor, amo o povo de Deus, faço parte da melhor família de Deus. Dá um aplauso a Jesus, aleluia. Não acabou não, resiliência, ficou mal. Sabe o que é resiliência? A palavra da moda, né? Todo mundo fala resiliente, né? Sabe o que significa isso? Voltar à posição original. Levou uma lapada, está meio torto, se endireita, vamos, endireita. Enxuga a lágrima, limpa o nariz, né? Para de... Resiliência. Sabe por quê? Ninguém é perfeito, mas muitas pessoas, o Espírito Santo diz que erram conosco na tentativa de acertar. Eu sei que eu cometo muitos erros, porque sou humano, sou falho, mas eu tenho paz em pensar que muitos erros eu cometo tentando acertar. Então por isso, sabe o que você precisa fazer? Ter paciência, resiliência. Você vai ter momentos de estresse, sim. A palavra de Deus diz que, vocês já ouviram tanto isso, no mundo você vai ter aflição. Sim, o que eu vou fazer com isso? Voltar à minha posição, tomar de autoridade. Sou filho de Deus, tenho todos os direitos. Mais uma coisa, piedade. E piedade está relacionada, sabe o que? Ao temor a Deus e uma vida de santidade. Você não se prostitui, você não faz mais isso, mas fala mal do teu irmão, fala mal das autoridades. Isso rouba a tua posição de santo, separado. Nunca permita uma palavra de maldição, uma palavra de crítica a uma pessoa que não esteja presente onde você está falando. Se essa pessoa não estiver, tome sua posição e boca fechada. A penúltima, a fraternidade. Sabe o que é? A irmandade. São os laços de bondade entre os irmãos. Vocês ouviram que hoje o Espírito Santo quer agir em nós e através de nós, para favorecermos antes de tudo o meu irmão na fé. Sabe, queridos, o Espírito Santo me disse que talvez você já viu uma necessidade do seu irmão e você cruzou os braços. Está na hora de você acrescentar a sua fé, a fraternidade. E por último, o amor. Não esse amor que você conhece, não esse amor que espera algo em troca, não esse amor que tem interesse, mas esse amor agapau, esse amor que vem de Deus. E é esse o amor que nós precisamos ter. Sabe, queridos, nós não podemos sair daqui sem antes vermos a característica essencial para você aplicar essa semana na sua vida. Deus Pai é a fonte de vida de todos nós. Eu peço para que coloquem aqui. Deus Pai, obrigado. Deus Pai é a fonte de vida para todos nós. Jesus é nosso irmão mais velho. E como igreja, estamos juntos, não em uma instituição ou organização, mas em uma família. Todos nós, membros da mesma família, mostrando a natureza de Deus como Pai. Isso é a característica essencial. E o que é exigido de nós? O que você vai colocar em prática essa semana? É isso que nós vamos ler agora. Obediência aos comandos de nosso Pai. Jesus obedeceu de forma irrestrita até a morte na cruz, e é o Filho modelo para todos os cristãos. Quantos cristãos estão aqui hoje? Devemos amar uns aos outros, porque Deus Pai também tem muitos outros filhos. Olha aí do seu lado, quantos filhos bonitos, que consequentemente são seus irmãos, são nossos irmãos. Isso nem sempre foi fácil, não é verdade? Mas, como diz o ditado, você pode escolher seus amigos, mas não pode escolher sua família. E como família, temos que nos aceitar sim uns aos outros. Dê um abraço em muitas pessoas, não na pessoa que está do seu lado. Dê um abraço hoje em muitas pessoas. Deus te abençoe, aleluia, obrigado.